Famílias, paz. Estamos começando mais um episódio do Café, Política e Igreja aqui da nossa igreja local, Plenitude Cristã. Essa iniciativa começou no ciclo de eleições municipais de 2016, com o objetivo de conhecermos um pouco mais daquelas que estão concorrendo à Prefeitura de Santo André. E hoje nós temos a oportunidade de conversar um pouquinho com a candidata à Prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, professora Beth Sirac. Morgana Ribeiro, do PCdoB, compõe a chapa como vice. Há 50 anos de idade, nasceu em Santo André, casada com Wanderlei Sirac, com quem tem uma filha. Iniciou sua carreira em 92 como monitora de uma creche da Prefeitura aqui de Santo André. Mediante concurso público, em 99, prestou outro concurso, passando a ocupar o cargo de professora de Educação Fundamental de Jovens e Adultos da Prefeitura. Professora e mestre em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Metodologia do Ensino Superior, formada em Pedagogia pela Fundação Santo André, professora licenciada da Rede Municipal de Educação, é membro do CAED, Comissão de Assuntos Educacionais do Estado de São Paulo. Atuou nas administrações dos prefeitos Celso Daniel e João Alvamileno, onde exerceu a coordenação de vários projetos educacionais, serviço de creche, projeto Sementinha, Rede Cultural, Pela Vida, Não à Violência, implantação de conselhos escolares e conselhos mirins, presidente do Conselho Municipal de Educação e assistente de planejamento. Coordenou o Grupo de Trabalho de Educação do Consórcio Intermunicipal e foi secretária adjunta de Educação da Rede Municipal de Educação de Santo André em 2008. Idealizadora responsável pela implantação do CESAS, Centros Educacionais de Santo André, projeto reconhecido e premiado por ousar transformar as escolas em espaços também para a comunidade, oferecendo esporte, lazer, inclusão social e educação. Está no fim do seu segundo mandato como vereadora aqui de Santo André. Vereadora Beth Sirac, muito obrigado por aceitar conversar um pouco conosco. Bem-vinda. Bom dia, pastor Paulo Henrique. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que terão a oportunidade, né, de assistir a esta conversa, né? Eu fico muito feliz pela oportunidade de dialogar, apresentar aqui o nosso programa de governo, falar um pouco da nossa história e dizer aqui quais são as nossas intenções para a cidade de Santo André, o que pretendemos fazer para a nossa cidade. Como você bem disse, pastor, eu nasci em Santo André, sou filha desta cidade, nascida, criada, constituí minha família aqui e aqui trabalhei e estudei a maior parte da minha vida. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nas administrações do Celso, que foi a minha escola política, foi a minha escola de gestão, onde eu aprendi mesmo esse modelo de gestão capacitado, competente, de olho no futuro. Inclusive, eu fui uma das coordenadoras, junto com a Terezinha Santos, do Cidade Futuro, que planejava a cidade por 20 anos, que inclusive se encerra agora no ano de 2020. Então, eu, na minha trajetória política, na minha trajetória pela gestão pública, eu pude ter a oportunidade, primeiro, de aprender e, segundo, de executar ações importantes para a nossa cidade. O CESAS é um deles, né? Uma escola que tinha um centro comunitário que estava degradado e que a gente transformou num outro espaço, numa outra realidade, envolvendo a comunidade, oferecendo atividade para as crianças no contraturno, oferecendo atividades para as famílias, fundamentalmente. Nós tiramos os muros, né? Porque a gente entendia na ocasião que quem está dentro vê quem está fora, que quem está fora vê quem está dentro, e aí todo mundo cuida. Então, foi uma política muito assertiva, né, que a gente buscou implantar na cidade de Santo André e ela perpetua até hoje. Então, essas experiências, e depois também como vereadora, foram me gabaritando para conhecer profundamente os problemas da nossa cidade e agora com a tarefa, a missão de ser candidata a prefeita e poder fazer o melhor para essa cidade que eu, em outros momentos,
já contribuí bastante em nossas administrações e espero, como prefeita, contribuir muito mais. Que bom. Eu quero, antes da gente começar as perguntas, agradecer por terem cooperado com a viabilização dessa conversa, o presidente do Diretório Municipal do PT em Santo André, o senhor Antônio Padre, e também a Carla, fiel escudeira aí da vereadora, que também fez mágica para a gente conseguir esse tempinho. Vereadora, uma das coisas que a gente aprende na palavra, na nossa escritura sagrada, é que nós somos desafiados a viver aqui por princípios que não são daqui, são eternos. Esses princípios, eles são infinitamente maiores do que qualquer diferença humanamente construída. Ideologias, filosofias, políticas, opções pessoais. E é por isso que nós, aqui na nossa igreja local, nós temos, graças a Deus, essa cultura, esse exercício. E a senhora, como vereadora, nós a consideramos nossa vereadora, por ser vereadora na nossa cidade. Sim. Então, nós exercemos todos os nossos ajuntamentos, nós oramos por cada um de vocês, pelas suas famílias, pelos seus mandatos, para que vocês possam nos liderar, nos conduzir num futuro de tranquilidade, de paz, uma sociedade próspera. Sim. As perguntas, elas foram construídas a várias mãos. Nós tivemos a participação da equipe administrativa aqui da igreja local, dos membros que enviaram suas perguntas pela internet. Também tivemos alguns convidados de fora, como, por exemplo, o reitor do Seminário Teológico Servo de Cristo, o professor Zé Machado, o escritor e especialista em teoria do direito, Davi Lago, Gustavo Paiva, líder da IRI em Brasília, também Gustavo Bufara, formado em administração pública pela FGV, especializado no IMD na Suíça, e um dos pastores aqui da nossa igreja local. O caráter das perguntas é um pouco mais abrangente. Graças à tecnologia, nós temos hoje a possibilidade, por exemplo, de acessar os canais oficiais dos candidatos, como o seu, e encontrar facilmente lá os planos de governo, as perspectivas de vocês, do partido e da senhora como candidata, os desafios da cidade e as propostas para a solução. Então, esse tempo que a gente está tendo aqui, a gente vai usar ele para uma proposta um pouco diferente, para a gente conhecer a senhora um pouco melhor. O intuito dessa iniciativa da nossa igreja local, candidata, é para nós, como igreja, a gente entende que a gente precisa praticar o princípio bíblico do equilíbrio, da ponderação, que a Bíblia nos ensina que são critérios fundamentais para, entre outras coisas, escolhas políticas. Então, nós com certeza não concordaremos em todas as questões que nós vamos conversar aqui, e isso é totalmente natural, é totalmente verdade para todos os candidatos. E o que é totalmente verdade para nós também é que nós, como sociedade, a gente precisa voltar a aprender a discordar sem demonizar. A maior parte das perguntas vão ser bem simples e diretas. A senhora vai responder tranquilamente. Eu prometo também que tem duas perguntas um pouquinho mais chatas, mas a senhora também vai responder tranquilo, tenho certeza. A primeira delas, candidata, fala sobre liderança. Provérbios 12 conta a história do homem sábio, da pessoa sábia, que procura conselhos em pessoas sábias. E também fala da pessoa tola, que não ouve ninguém além de si mesmo. Primeira pergunta é: quem são as 3 pessoas mais sábias que a senhora conhece e em quem a senhora buscará conselhos em uma eventual administração? Três pessoas? Não, é uma pergunta, pastor, bastante diferente, mas eu sempre, acho que a gente tem sempre que procurar pessoas que tenham condições, como o senhor disse, da ponderação, porque primeiro que tem um livro do Shakespeare, 1888, um ano na vida de Shakespeare, que ele diz o seguinte: 3 coisas derrubam um Estado. Pessoas inadequadas, maus conselheiros e atitudes precipitadas, alguma coisa assim. Está no livro 1808, Ano na Vida de Shakespeare. Então,
Evidentemente que na minha trajetória, como na de todo mundo, né? As pessoas vivenciam relações que às vezes são boas e outras vezes não são boas, né? Mas eu acredito que pela minha história, pela minha trajetória, pelas pessoas que estão comigo, eu consigo diferenciar quem de fato tem o interesse de que as coisas deem certo. Eu pretendo formar um governo de pessoas que tenham capacidade técnica, política e humana de tratar cada secretaria, entendendo que essa secretaria representa um coletivo de pessoas da nossa cidade, se é da saúde, os interesses da população em relação à saúde, quem for da educação, os interesses da educação para os nossos alunos e alunas. Então, eu ainda não constituí isso, porque primeiro a gente passa por uma eleição para depois, né, pensar. Mas uma das pessoas que eu posso afirmar que é o meu conselheiro e é a pessoa que mais me quer bem e quer que tudo dê certo é o meu próprio marido, que é o Vanderlei Sirac, que é o meu companheiro de vida e que é a pessoa que também tem muita experiência, né, na vida política, já foi vereador 3 vezes, já foi deputado federal, candidato a prefeito e agora também candidato a vereador. Então, o Vanderlei tem muita experiência na vida política. E ele e quer meu bem, é meu marido, meu companheiro. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria para você que de pronto ele é a pessoa que eu mais escuto, né, em relação a tudo. A vida pessoal, evidentemente, familiar, mas fundamentalmente também a vida política. 3 pessoas agora eu não consigo te dizer, mas ele é a pessoa que é o meu mentor, que é o meu companheiro de vida e que eu escuto muito, né? Existem outras pessoas dentro do PT, evidentemente, amigos, né, que eu tenho fora do PT mesmo e que estão ao meu lado e que também eu escuto bastante. Muito bem. Sobre vida pessoal, a Bíblia ela ensina que uma das características, duas características, aliás, para evitar que uma liderança se torne destrutiva, perniciosa, é a honestidade e integridade. Sim. Com isso como plano de fundo, a pergunta é forte. Na sua opinião, qual foi a sua maior falha moral na sua vida e qual a maior falha moral, na sua opinião, do Brasil? Falha moral, acho que é pesado. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito seguidora de regras, né? Éticas e morais, porque foi assim que a minha mãe e meu pai, graças a Deus, me ensinaram. Perdi meu pai muito cedo, mas a minha mãe era uma mulher muito humilde, mas muito sábia, muito íntegra e muito honesta. Então, eu digo a você que os 10 mandamentos primeiro foram aqueles que tabularam a minha vida, né? Os princípios éticos e morais também. Então, eu não tenho, acho que, uma grande falha. Às vezes a gente pode ficar com raiva, né, de alguma coisa que é um sentimento que eu acho que não é legal. Às vezes a gente fica muito magoado ou valoriza muito uma determinada situação e não percebe, às vezes, que poderia ser diferente. Então, eu acredito que eu sou humana, né? E o ser humano tem as suas falhas, mas falha moral acho que é pesado demais, porque para mim falha moral é um negócio, eu acho que eu acho que eu tenho falhas, né? Como qualquer pessoa, em relação a sentimentos, de não gostar, mas eu acho que eu nunca cometi nenhum pecado capital, exceto nessa campanha que eu ando comendo demais porque eu tô na ansiedade, mas o pecado da gula, talvez, que é duro, né? Você aguentar essa vida política é muito difícil, não é fácil, né? Então eu não bebo, né? Então a gente desconta um pouquinho no doce. Então, se isso for uma falha, um pecado, pode ser que seja esse, mas eu não me vejo tendo uma vida
muito, eu não tenho uma vida promíscua, eu tenho a minha família, graças a Deus, eu tenho meu marido, a minha filha, os meus irmãos, sobrinhos, cunhados, que inclusive eu acabo sendo o esteio de todos eles, né? Acaba que eu, apesar de ser mais nova, acabei virando mãezona de todo mundo. Meu pai morreu muito cedo, minha mãe faz 10 anos que faleceu, perdi do ano de abril para esse ano 2 irmãos, um tio que era um tio solteiro que a gente que cuidava. Então, assim, a minha família é uma família muito afetiva, né? Eu não consigo me ver nesse cenário que você colocou. Talvez eu precise fazer uma avaliação, assim. Eu acho que eu nunca fiz essa autocrítica, vamos dizer, olha, que falha aí que eu tenho moral. Acho que eu nunca pensei nisso, porque de verdade, eu fui criada para o trabalho, sabe, pastor? Desde muito cedo. Minha mãe dizia assim: estude, minha filha, estude para você ter uma profissão, para você ter independência, trabalhe muito para você construir as suas coisas. Então, isso foi um valor, né, que foi incutido em mim, e eu sou uma pessoa muito responsável. E quando eu assumo uma missão, fica, para mim, isso toma conta de mim. Né? Então, acho que eu tenho tempo, talvez, para ter algumas falhas, mas falha moral, assim, eu não sei fazer essa avaliação. Eu prometo para você que eu vou que eu vou fazer autocrítica, mas eu sou tão dedicada a querer fazer bem, fazer o melhor, né? Talvez eu seja uma pessoa um pouco assim sisuda, esse meu jeito, assim, por me dedicar muito a alguma coisa, eu às vezes não tenho tempo para ser mais cuidadosa, talvez, né? Assim, mais atenciosa, cuidadosa não, mais atenciosa, mas eu não sei se isso é falha, né? Não, tá bom, é bom exercício já. E É do verdade. Brasil? Ah, no Brasil, acho que tem problema, sim, tem. Eu diria a você o seguinte, eu gosto muito a gente precisa tomar muito cuidado, porque, primeiro, a gente não pode generalizar, né? Acho que generalizar é muito ruim, porque você coloca muita gente séria, íntegra, no mesmo balaio, e isso eu acho que não é bacana, né? Claro que tem problema de corrupção, né? Claro que tem problemas de alguns políticos se favorecerem, né, da vida política. Tem, né, tem isso. Mas nem todos os casos são verdadeiros e nem todo mundo é igual. A gente tem que aprender a separar o joio do trigo. Aquilo que é ruim, nefasto e faz mal tem que ser separado. Mas as pessoas que são boas e que têm propósitos, eu acho que elas têm também que ser reconhecidas. Também tem uma passagem na Bíblia, e eu não estou aqui para desafiar ninguém, pastor, pelo amor de Deus, o Senhor que é o conhecedor, mas que toda autoridade vem de Deus, não é assim? Então, se toda autoridade vem de Deus, a gente primeiro parte do pressuposto que as pessoas estão ali para fazer o melhor, para fazer o bem comum, ajudar as pessoas, porque também tem uma outra questão bíblica que diz o seguinte, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se é isso, se a política é esse instrumento, então a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas têm. E também tem pessoas que não acreditam, enfim, em Deus, eu não sei como é que é, mas de qualquer forma, tem que ter um propósito. E o propósito tem que ser o bem comum. O propósito tem que ser o ser humano, principalmente os vulneráveis. Então, eu penso que o maior problema no Brasil, realmente, acho que não só no Brasil, né? Em outros países. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, que já corrompiam os índios com um espelhinho, tomando as suas terras, oferecendo espelhinho. Então, isso é uma questão histórica no Brasil e que a gente precisa desconstruir e exaltar os bons exemplos, né? Tirar aqueles que não são, porque a importância da democracia está aí. A oportunidade de você retirar do voto, pelo voto, aquele que não te representou e que não fez bem o seu papel, tem que ser valorizado, porque a democracia, ela é fundamental na vida da gente, porque é ela que permite escolhermos quem nos representará. E se o representante que foi escolhido, ele não está de acordo com os princípios
éticos, morais, políticos, humanos, então tem que ser retirado, né? E dar a oportunidade para aquele que de fato realmente tem bons propósitos, né? Mas é isso, pastor. Eu acho que a questão da corrupção é algo realmente que é histórico no nosso país e ele precisa ser tratado com seriedade, mas nunca colocar no... Porque a classe política, ela é muito mal vista, né? Ah, é político? Ah, é tudo ruim. Ah, é petista? Piorou, né? Aí, que é pior porque as pessoas, a mídia fez o papel de demonizar a gente com fake news e tudo mais. Então, é difícil. Então, eu acho, o meu pensamento é esse, pastor. Eu acho que a gente não pode nunca misturar as coisas. Tem gente boa, tem gente séria, tem gente comprometida, e essas precisam ser exaltadas. Aquelas que não são, têm que ser realmente pelo voto, serem tiradas do seu papel. E como eu disse, infelizmente, em relação ao partido que eu faço parte, que eu represento, é, teve problemas? Teve problemas. Todos os problemas são verdadeiros, todos os problemas que foram apresentados pela mídia são verdadeiros? Muita fake news, infelizmente. E o senhor sabe disso, né? Que a relação, inclusive, ficou uma relação difícil em relação ao povo evangélico, né? Porque achavam que a gente pregava kit gay e outras coisas. Olha, eu sou professora, e sou professora de educação infantil. Iniciei minha carreira na educação sendo monitora de creche, inclusive de berçário. Pastor, eu digo ao senhor, eu nunca vi isso. E as coisas nunca foram tratadas dessa forma. Então, eu fiquei muito triste, né, com essas fake news, porque eu falei, poxa, da onde tiraram isso? Olha a maldade daqueles que almejam o poder, né, construindo ele com bases nefastas, né, mentirosas. Isso é ruim, isso tem que ser execrado da sociedade. O poder sendo conquistado de forma inescrupulosa. Acho que isso também é um mal violento da nossa sociedade, algumas pessoas, né, que constituem aí o corpo político. Né? Não é todos, isso que eu disse para o senhor, não é todos, mas que tem gente inescrupulosa, isso tem. O poder pelo poder, fazendo qualquer coisa, isso eu acho que isso tem que ser combatido mesmo, pastor. Muito bem. Sobre fidelidade partidária, vereadora, é uma realidade não é só do Brasil, de que boas ideias que beneficiariam grande parcela da população acabam morrendo na praia por conta de fidelidade partidária. Então a pergunta é se a senhora tem um exemplo claro de quando posicionou-se contrariamente ao seu partido por acreditar em um bem maior. Olha, eu me filiei ao PT em 1989. Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, pastora. E eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores, porque sempre acreditei que a política era um instrumento fundamental para fazer a transformação social, buscar a justiça social, uma condição para melhorar a vida das pessoas, principalmente os mais humildes, os mais vulneráveis, os mais dependentes da ação e do poder do Estado, seja municipal, estadual, federal, né? Então, para mim, isso... E o PT foi o partido que eu me identifiquei, né? Final da década de 80, e todas as lutas, as greves em defesa dos trabalhadores, que eram maltratados, injustiçados, sem política de garantia trabalhistas. Então, muito do que nós conquistamos nas leis trabalhistas e previdenciárias desse país foi por conta da luta, né, do sindicato, dos trabalhadores, das trabalhadoras. E o PT tem muito disso na sua história. E eu jamais vou negar esse valor tão importante que o meu partido teve na construção de uma sociedade que buscou justiça, que buscou transformação, né? Então, isso para mim é um princípio importantíssimo.
Olha, em relação, posso dizer da minha experiência enquanto vereadora, né? É, nós já tínhamos divergências em assuntos é, é, de projetos de lei, etc., mas nada que fosse eticamente ou moralmente indignos, entendeu? Tínhamos divergência de posição, se era melhor, se não era melhor, e eu sempre fui uma pessoa na minha vida, acho que por ser professora, por querer estudar muito, eu sempre busquei os argumentos, né? Fundar minha crítica, não aleatória, não aleatória, mas uma crítica fundamentada, né? Então, eu sempre busquei e fui líder de bancada há vários anos na Câmara, então eu sempre busquei o consenso com a minha bancada, na posição de vereadora, né, que é onde eu podia votar e atuar. Então, enquanto vereadora, eu posso dizer para o senhor que dentro da bancada a gente sempre buscou o consenso, né, de discutir, de analisar, de verificar. O senhor sabe também que eu sou vereadora de oposição, né? Sendo vereadora de oposição, o meu papel ainda maior é de contrapor o governo atual. Mas é uma oposição que a gente assumiu, que nós costumamos dizer que é uma oposição responsável. Então, eu vou dizer para o senhor, nem tudo que o atual governo apresentou era da nossa concordância. Então, aquilo que não era da nossa concordância, a gente discutia e votava contra. Teve coisas que o atual governo apresentou que tinha discordância, mas a gente procurava fazer o diálogo, né? Apresentando emenda, fazendo a discussão, fazendo o debate. Então, o princípio sempre era o que é o melhor para a cidade. Olha, desta forma, nessa situação, não é legal. Então, é possível fazer uma emenda? É possível discutir. Então, foi sempre dessa forma, nesta gestão que nós fomos oposição, que a gente procurou pautar a nossa conduta, pastor. Dentro do partido, a mesma coisa. Claro que tem divergências internas, e a gente sempre buscou os canais internos para buscar o consenso. Nem sempre ele foi possível, né? Nem sempre ele foi possível, eu sempre pautei as minhas ideias, sempre fiz a discussão, mas no que diz respeito às pessoas, a prejudicar a nossa cidade, isso nunca. Isso nunca. Eu sempre ponderei, pontuei, e se nem tudo era de concordância, a gente sempre buscou um caminho para que fosse o melhor para as pessoas. Então, acho que eu nunca te vivi uma coisa tão crítica assim desse jeito, não. Falando sobre rever posições, a gente queria saber um posicionamento que a senhora defendia fortemente há 10 anos atrás e que hoje, por ter uma nova perspectiva, a senhora mudou de opinião. Alguma coisa específica minha, enfim, assim? Qualquer coisa. Deixa eu pensar, né, pastor? Porque há 10 anos atrás, eu estava, nós estávamos finalizando o nosso governo, nós tínhamos finalizado o nosso governo. Então, 2009, 2010, eu estava numa outra fase da minha vida, né? Eu estava, inclusive, concluindo o meu mestrado, né? E foi um ano que eu me dediquei demais aos meus estudos, né? Eu penso que de 10 anos para cá, eu acho que a gente vai amadurecendo, pastor, um pouco a forma como a gente lida com as situações, né? A vida, a experiência ajuda muito a gente enxergar um pouco as coisas como elas funcionam, como elas estão e como elas poderiam ser, né? Acho que de 10 anos para cá, o que mudou em mim foi a capacidade que e as pessoas, né, de uma forma geral, usar a sabedoria para escutar mais, entender mais o que está sendo dito, para poder formar uma opinião, né? Acho que essa maturidade que eu assimilei
durante esses 10 anos. Eu estou com 50 anos de idade, esses 10 anos foram importantes demais na minha vida para isso, né? Para poder buscar o caminho da sabedoria, que a sabedoria não é aquela somente a sabedoria dos livros, das escrituras, é aquela sabedoria que junta tudo isso, né? Dos livros, das escrituras, das relações interpessoais, das experiências que a gente vai tendo. Então, essa sabedoria que a gente busca é aquela de ouvir mais, prestar mais atenção, saber mais qual é a intencionalidade do outro, se aquilo que está sendo dito é de fato uma verdade, é algo a ser considerado. Então, acho que essa maturidade, a partir das minhas experiências, veio ao longo desses 10 anos, né? Então, me ajudou muito a tomar muito mais cuidado nos meus posicionamentos, nas minhas relações com as pessoas e de poder assumir uma trajetória como essa e um desafio tão importante como esse, que é ser candidata a prefeita, considerando essa sabedoria que eu tenho buscado ao longo desses anos todos, né? Da paciência, né? De ter paciência para não ter afobação, para não ter soberba, para não ter raiva, para não ter inveja, para não interpretar mal as coisas, para não cometer injustiças, porque, voltando ao início da sua pergunta, né, são questões que são falhas que a gente comete, de fato, na vida, né, às vezes pela precipitação, às vezes pela soberba, às vezes por achar que é dono da verdade, a gente, né, comete os erros, magoa, falha muito. Então, nesses 10 anos, acho que foi isso, pastor. Foi assimilar todas as experiências positivas e negativas, fazendo um saldo disso tudo para construir a sabedoria, né? Que acho que nunca acaba, né? Porque a vida sempre é um aprendizado. Mas pelo menos para eu poder ter muito mais clareza para tomar as minhas posições, para errar menos e procurar acertar mais. E acertar não é no sentido também da soberba, acertar é no sentido de ser injusto, acertar no sentido de sempre procurar fazer o bem, né? Para as pessoas, e isso também é um valor que minha mãe ensinava. Se eu não posso ajudar, atrapalhar eu também não vou. Minha mãe sempre dizia isso. Você não pode ajudar, então você não vai atrapalhar. São frases de mãe que a gente assimila para a vida. Mas a vida da gente tem fases, né? Muitas fases. A fase de ser adolescente, de querer conquistar o mundo, de achar que sabe tudo, depois ver que não sabe nada, né? Buscar o aprendizado, buscar o conhecimento, buscar essa sabedoria do ouvir. Então mudou muito, eu mudei muito em 10 anos. Acho que hoje eu tenho um perfil diferente, né? Dessa coisa da paciência, da escuta, de entender melhor como as coisas se dão no nosso universo político e nas relações com as pessoas. Bom, qual foi a decisão mais difícil que a senhora tomou na sua vida e qual foi o processo até chegar a essa decisão? Eu posso dizer que, deixa eu pensar, decisão mais difícil, é que difícil sempre tem uma conotação ruim, é isso? Porque difícil, muitas coisas são difíceis. O desafio de ser candidata a prefeita da cidade é um desafio difícil, numa conjuntura muito adversa, né? O senhor sabe, o nosso país sabe, as pessoas sabem. Fui inserida para ser a prefeita da cidade de Santo André num momento muito difícil. Tomar essa decisão não foi uma decisão fácil, né? De ser candidata a prefeita. Agora, difícil não significa que para mim não tenha sido uma honra, né? Que apesar de todas as dificuldades, ser candidata a prefeita, num momento de pandemia, num momento que a gente não podia dialogar com as pessoas, que havia restrições sérias e que as pessoas estavam morrendo, adoecendo e que ainda estão
não tem sido uma decisão fácil, né? Não foi só no início. Não tem sido fácil. São muitos desafios que a gente tem que enfrentar. A minha campanha não é uma campanha de recursos. A minha campanha é uma campanha de poucos recursos financeiros. Nós estamos numa pandemia. Muita gente da nossa militância, envelhecida também, que também está resguardada, muitos companheiros que durante esse ano, amigos, que morreram por conta do Covid. Então, a situação não foi fácil tomar a decisão de ser a candidata a prefeita, mas não tão menos importante e honroso, porque para mim, eu vou dizer, pastor, é uma honra ser candidata a prefeita dessa cidade. A cidade, como eu disse, que eu nasci, me criei, me formei, que me tornei política e que eu quero bem da minha cidade. Então, mas todo dia eu tenho vencido etapas difíceis, como eu disse para o senhor, vencer essa questão financeira de não ter recurso, de não conseguir chegar para todo mundo, de estar no meio de uma pandemia, tudo isso não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Todo dia para mim tem sido uma luta, mas eu sou uma pessoa perseverante. Eu acordo, faço os meus agradecimentos e todo dia eu peço a Deus, me dê forças para continuar a minha caminhada, para falar com as pessoas, para olhar nos olhos delas e falar qual é o meu propósito, o que a gente pensa para a nossa cidade, como que a gente quer cuidar da nossa gente. Isso não é fácil, pastor, mas não é fácil nem por isso é desonroso, muito pelo contrário. É uma situação difícil, mas para mim muito honrosa. Uma pergunta tripla. Quem é Cristo para a senhora? O que é o cristianismo para a senhora e com o que se parece um cristão para a senhora? O cristianismo para mim é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a simbologia do amor, da fé e da dedicação ao outro, né? E para mim, fé tem uma definição que eu não sei se é do Frei Beto, enfim, de quem é, posso estar cometendo um erro. Fé é um ato de vontade, né? E o que é esse ato de vontade? É de buscar o bem, sem olhar a quem, né? E quando a gente vai para a rua, pastor, a gente se relaciona com todo mundo. E quando a gente vai para a rua, a gente vê a situação das pessoas de miséria, de fome, de vulnerabilidade inclusive moral, né? Pessoas que foram abandonadas a todo tipo de influência ruim, né? Com aprendizados nem sempre de valores afirmativos. E nem por isso eu me afasto dessas pessoas, porque os meus valores, eles estão preservados em mim, né? Então, o que a gente procura sempre é ser essa mão de apoio, né? Essa mão que é estendida às pessoas que de fato precisam. Então, o cristianismo, para mim, é Jesus Cristo, é Jesus. É Jesus que caminhou por essa terra, se relacionou com os pobres, com os flagelados, com os mendigos, inclusive com as prostitutas, não foi? Maria Madalena, pelo menos era o que se dizia, né? E ele não, com os doentes, né? Com os oprimidos, Jesus Cristo era essa figura. Então, para mim, Cristo, Deus é amor, nunca punição, nunca ódio. E o cristianismo tem que representar, para mim, os ideais de Cristo que veio à Terra, né? Pregar o amor, pregar a paz, pregar a justiça. É assim que eu vejo o cristianismo, que é um instrumento fundamental de proteção e de amor ao próximo. Eu não consigo ver de outro jeito, né? Muitas vezes eu escuto interpretações sobre o pecado, sobre o ódio, sobre a punição, sobre o castigo. Eu prefiro acreditar que Deus e o cristianismo e Cristo é amor,
é perdão. É assim que eu penso. E é assim que eu pauto a minha vida. Candidata, sobre o tema aborto, existe um número de que acontecem aproximadamente 1 milhão de interrupções da gravidez no Brasil por ano. Na sua opinião, em que estágio um bebê merece ter direitos humanos? Não, toda vida tem que ser preservada, pastor. Toda vida. Eu não sou a favor do aborto. Acho que nenhuma mulher é a favor do aborto, né? Nenhuma mulher gostaria de chegar a uma situação extrema dessa, porque é algo muito, penso eu, que é algo muito doído, muito doloroso para uma mulher chegar numa situação tão dramática como essa, né? É uma situação dramática. Mas a gente não pode negar que mulheres que são abusadas, violentadas, estupradas, e que a lei garante, né? Mas isso não quer dizer que para aquela mulher seja uma coisa, um ato comum. Sim, eu penso que para uma mulher que sofreu e padeceu sobre um mal como esse, 2 vezes ela padece. Pela violência de ter sido estuprada e pela violência depois de ter que cometer um ato como esse. Então, eu não acredito que isso seja uma coisa que qualquer mulher queira. O que a gente precisa, eu diria o seguinte, que não é uma coisa que é desejada. E se ela não é desejada, a coisa que eu digo que não é desejada é o aborto, não a criança, tá? Para ficar claro. Nós temos que trabalhar na construção de... Aí que está o X, pastor. Numa sociedade em que as mulheres sejam respeitadas, em que as mulheres não sejam violadas, e que o machismo não seja imperante, porque o machismo faz mal, porque a mulher é vista como posse. Então, quando ela é vista como posse, tudo é permitido e naturalizado. A violência não pode ser naturalizada, né? Por um lado. Por outro lado, nós temos que ter políticas afirmativas de dialogar com a nossa juventude para que não haja gravidez precoce. Nós temos que conversar com os nossos meninos que precisa... não tem jeito, pastor. Aí, se você não quer uma gravidez indesejada, você tem que fazer uso de preservativos, você tem que usar de métodos contraceptivos, porque senão vai engravidar. E aí o menino abandona, os pais recriminam e resta para a menina o quê? Eu não estou justificando, pastor, não estou justificando o ato. A gente tem que analisar o que acontece na sociedade. Tem que analisar essa menina que não tem formação suficiente, que não tem preparo suficiente, que foi recriminada, que foi abandonada e no desespero comete um ato dramático como esse. Entendeu? O que a gente tem que fazer na nossa sociedade é que as mulheres não precisem tomar essa atitude dramática, porque eu tenho certeza que nenhuma mulher gostaria de cometer um aborto. O desespero faz com que as pessoas cometam erros e erros gravíssimos, né? Então, a gente precisa cuidar das nossas meninas. A gente tem que ter, sim, uma política de informação, de debate, de orientação. Minha mãe sempre dizia o seguinte: orientar é o melhor caminho para não se cometer erro. Escuta o que eu estou dizendo, menina, minha mãe dizia. Escuta para você não cometer erros, para você não fazer qualquer coisa que depois você possa se arrepender. Não é assim que os pais da gente falam? Pelo menos os meus, da minha geração, eram assim que falavam. Então, tomando isso como aprendizado, qual é o papel do Estado? É aí que eu quero chegar. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é poder oferecer no Sistema Único de Saúde uma política de saúde integral das mulheres. E saúde integral não é apenas a curativa, mas é também a preventiva. Isso do ponto de vista da saúde, né? O papel do Estado, laico, né? E uma prefeita não determina se a pessoa tem que fazer isso ou aquilo, ela tem que criar
políticas afirmativas que cuidem das nossas mulheres, do ponto de vista da sua saúde integral, garantindo para essa mulher ter os cuidados necessários à sua saúde. E cuidados necessários à saúde significa também ações preventivas. Então, métodos contraceptivos, cuidados na relação com o outro, isso tudo precisa ser tratado desde a adolescência, porque um adolescente mal preparado, um adolescente mal informado, um adolescente mal orientado, está suscetível a cometer erros, pastor. Então, a gente precisa, junto com as famílias, criar possibilidades de uma boa orientação, para que o erro, né, não seja cometido, para que a falha, enfim, seja qual a determinação aí, enfim, a denominação a ser utilizada. Nós não queremos ver as nossas mulheres cometendo aborto. E também não queremos ver os nossos meninos e os nossos homens achando que podem fazer tudo e que não é de responsabilidade deles. Vou dizer para o senhor um outro dado importante. Há um tempo atrás, eu preciso atualizar esse dado, inclusive, 50 mil crianças na nossa cidade não tinham o registro do nome do pai. Pai desconhecido. O senhor sabe o que é isso? Isso significa abandono dos homens em relação à sua responsabilidade com as mulheres. Porque quem gera o filho no seu ventre é a mulher, né? Ela que gere. A criança está ali. Mas o homem não gera o filho ali. E muitas vezes é fácil e cômodo não assumir a responsabilidade, inclusive culpabilizando a menina, culpabilizando moralmente. Você é fácil, você é isso, você é aquilo, você não serve para mim, esse filho não é meu. Ainda bem que agora tem exame de DNA, mas infelizmente não é todo mundo que consegue pagar um exame, né? Mas essa é uma realidade, pastor. 50 mil crianças na nossa cidade, pai desconhecido. Então fala-se muito do aborto, mas não se fala do abandono dos meninos ou dos homens em relação a essas crianças que nascem. Por isso que eu digo para o senhor, nós não podemos ter uma sociedade pautada na hipocrisia. Isso é uma coisa que eu não tenho medo de dizer. Se tem uma coisa que eu me preocupo muito, eu não quero ser hipócrita. Claro que aborto é algo difícil, doído, ruim. Acho que todos nós concordamos com isso. Agora, como é que a gente evita? Primeiro, com uma boa orientação dentro das famílias. Segundo, um governo que tenha capacidade de oferecer políticas curativas, políticas preventivas, gestões em relação à saúde, gestão em relação à educação, gestão em políticas para a juventude, de orientação, de preparação, de cuidados, evitando a gravidez precoce, a gravidez na juventude. Então, acho que essas questões, elas precisam ser desmistificadas como se fosse um tabu, um pecado, não se pode falar. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente trata as coisas pautadas em valores afirmativos e na ciência, eu tenho certeza, pastor, menos a gente empurra as nossas mulheres, os nossos homens, os nossos meninos, as nossas meninas ao erro, ao abandono, à vida ruim. Então, se a gente preparar bem a nossa juventude, se o governo criar ações importantes, debates importantes, infraestrutura importante, a gente vai caminhando para uma sociedade melhor, mais esclarecida, mais humanizada, né? Mais prevenida. Uma sociedade machista, uma sociedade pautada no ódio, uma sociedade pautada no preconceito, não consegue dialogar, não consegue esclarecer, não consegue orientar. Eu sou professora. Eu sei que a orientação é importante na vida das pessoas, pastor. Como vereador, eu criei uma cartilha, que era a cartilha dos direitos das mulheres. Então, eu busquei tudo que na legislação existe sobre
é o Código Civil, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a Lei Maria da Penha, e coloquei nessa cartilha que eu criei. Então, quando eu ia dialogar com as mulheres, tinham coisas que elas não sabiam que era direito, não sabiam onde procurar, nem como se informar, pastor. Como é que uma pessoa pode ter ascensão, se virar na vida, né, buscar os seus direitos e os seus deveres, evidentemente, se ela não tem um mínimo de informação? Um mínimo. Então, quanto mais as pessoas forem esclarecidas, independente da fé de cada um, porque aí são a fé, os seus os dogmas das religiões, enfim, e aí as pessoas seguem, isso a gente não tem que questionar. Mas enquanto Estado, enquanto poder público, olhando a realidade social e esses problemas todos, o Estado não tem que servir para ser a mão do carrasco. O Estado tem que servir para oferecer políticas públicas de prevenção, de orientação, de cuidados e de proteção. Esse é o papel do Estado. O Estado não tem que ser o algoz, o Estado não tem que ser o juiz, né? O poder público tem que ser aquele promotor de uma cultura de paz, em que homens e mulheres se respeitem, que homens e mulheres assumam seus deveres e as suas responsabilidades, e que os vulneráveis sejam acolhidos, protegidos e orientados. É assim que eu penso uma sociedade. Então, aborto é um tema, e que muitas vezes recai o julgamento sobre a mulher, mas nunca sobre o homem. Nunca sobre o homem, que abusou e que foi embora, e que largou. Porque eu tenho certeza, se a família fosse acolhedora, se o homem assumisse essa responsabilidade, a mulher não chegaria nessa situação extrema. Pode ter as exceções, pastor, na vida o senhor sabe. Tem muitas exceções, tem falhas de personalidade, enfim, a gente sabe disso. Mas, se cada um assumisse seu papel, não recairia sobre as mulheres o pecado, o juízo das coisas. Então, por isso que eu digo, nós temos que construir uma sociedade livre dessas amarras ruins, porque isso não constrói, isso destrói. Cada um de nós temos um papel na nossa sociedade, com deveres e com direitos. E o Estado tem que ser a mão que acolhe, que protege e que orienta. É assim que eu penso. Muito bem. Defina casamento. Casamento é comunhão, casamento é laço afetivo, né? É cumplicidade, é respeito. O casamento propriamente dito entre homem e mulher, né? É isso, mas a gente tem esses valores para a vida, né, pastor? Casamento significa, o meu casamento com a cidade de Santo André significa esses laços de respeito, de solidariedade, de cumplicidade, de afetividade, de sensibilidade. E o meu casamento com meu marido é isso, é fidelidade, é respeito, é cumplicidade e, acima de tudo, o amor. Bem. O mal existe? E se sim, como devemos lidar com ele? Negociamos, resistimos, cedemos, procuramos derrotá-lo? Olha, o mal precisa ser derrotado, né? Agora, qual que é o mal, né? O mal da injustiça, o mal da trapaça, o mal da violência, né? Esses aí precisam ser combatidos, pastor, porque esses fazem muito mal para a construção de uma sociedade justa, igualitária, e fazem muito mal para o ser humano individualmente falando também. Então, se esse mal que nós nos referimos é aquele mal que mata, que agride, que assola, que rouba, que retira a dignidade das pessoas, esse precisa ser combatido, sem dúvida nenhuma. Muito bem.
Esse é um aquecimento já O senhor está me pondo em xeque hoje. Eu estou fazendo aqui, acho que além de tudo, uma autorreflexão. Tá vendo? Muito bom. Essa aqui é um pouco até difícil, mas engraçado. Quais juízes em atividade do STF a senhora não teria nomeado? Quais juízes? Nossa, esse é um julgamento muito complicado, né? Porque, assim, eles têm um papel importante, né, para a garantia da nossa Constituição. Assim como eu fiz deixa só uma partezinha, se eu permitir. Tem uma pastora que ela é candidata nossa, né, do PT. Eu convidei ela para ser candidata porque eu disse a ela, nós precisamos demonstrar para as pessoas que nós somos amigos dos evangélicos também. É importante que as pessoas saibam que o PT não é contra o evangélico e nem o PT é o partido dos imorais, bandidos. Ai, por favor, né? Assim como tem políticos ruins nos outros partidos, e também teve no nosso. Agora, como eu disse no começo, né, vamos separar o joio do trigo. Então, mas enfim, voltando à pastora, a gente convidou, ela veio, está sendo muito legal, né? E aí ela fez um encontro com pastores e ela colocou numa cadeira, ela colocou a Bíblia, na outra cadeira ela colocou a Constituição. Então ela dizia assim, no artigo tal da Constituição, que eu não lembro agora também, que é crime matar, etc e tal. Na Bíblia, no versículo tal, não sei o que lá, tá lá. Então, a nossa Constituição e a Bíblia seguem as mesmas orientações, etc e tal. Então, foi muito interessante a analogia que ela fez. Nesse sentido, onde que eu quero chegar? A nossa Constituição precisa ser preservada, né? Ela pode ser reformulada, claro, né? Sempre a gente pode melhorar, mas ela é a carta que rege o Estado brasileiro, né? Então, ela precisa ser honrada, ela precisa ser preservada. E o STF tem esse papel, né, de serem os mandatários, né, os protetores da Constituição. Então, eu digo para você que as pessoas erram, mas as instituições precisam ser preservadas. A gente não pode jogar a água e a criança fora. A gente precisa preservar as instituições. Assim como tem pastores que erram, você não vai julgar a igreja evangélica por erro de alguns pastores. Assim como alguns padres erram, você não vai julgar a igreja católica por alguns padres. Assim como pessoas da família da gente, da sociedade erram, você não julga toda a família pelo erro de um. Assim como pode ter erro no STF, na política, você não joga a instituição fora. Você tem que olhar a pessoa. Nem todo mundo que está ali eu possa concordar, né? Ali com as suas posições, enfim. Mas eu procuro sempre preservar as instituições, sempre, porque elas são importantes para o fortalecimento da nossa democracia, para o fortalecimento e a garantia da nossa Constituição. Se tem alguém ali que eu não me identifico muito, eu não sei, acho que talvez o Fux, talvez o Gilmar Mendes, que tem posições muito polêmicas, uma hora de um jeito, uma hora do outro, mas eu sei que são pessoas altamente capacitadas, né? Estudaram muito, se prepararam muito e assumiram um papel importantíssimo para a nossa sociedade. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não estejam à prova, né? Elas estão sobre o julgamento de todos nós, né? Porque é difícil você manter a coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você fala e aquilo que você tem que cumprir, tendo como regra representante do Estado a própria Constituição. Um acerto da atual gestão. Do prefeito atual? Olha, eu preciso saber. Ele precisa dizer a que veio, né? Porque até agora eu
descobri não. Iniciou, eu quero dizer o seguinte, iniciou a gestão, eu vou dizer o seguinte, eu tenho respeito pelas pessoas, mas eu não concordo com a forma conduzida por essa administração. Então, é muito ruim ser taxativo. Eu não concordo, né? Não faria da forma como ele conduziu o seu governo. Nesses 3 anos, fechou a unidade básica de saúde, deixou fechada por 2 anos. Isso significa restringir acesso à saúde. Ele deixou fechada a UPA do Jardim Santo André, uma região pobre da cidade. Isso significa restringir o acesso às pessoas ao direito à saúde. Entregou o Semasa para a Sabesp. E as pessoas têm problema de saneamento básico na cidade. E para quem as pessoas recorrem agora, se não é mais a responsabilidade do prefeito? Eu tenho caminhado em vários núcleos. O esgoto corre a céu aberto. Para quem se reclama? Para a Sabesp? Antes era para o prefeito, antes era para o vereador. E agora? Entregou a UPA da Vila Guiomar, com 3.250 metros quadrados, mais de 1.000 metros de área construída, e trocou por um terreno baldio de 960. Isso é justo? Não, não é justo, porque a saúde é um direito. Então eu não tenho, eu respeito o prefeito, né? Não sou uma pessoa que vou aqui esculhambar, não é o meu perfil. Fizemos um debate na quarta-feira, não usei de forma nenhuma, não fui agressiva e nem pejorativa. Eu fui respeitosa, mas sempre colocando a minha posição. Então, para mim, quem fecha, mesmo alegando que era para fazer uma reforma, jamais você pode deixar uma unidade fechada tanto tempo, porque isso é restrição ao direito à saúde, né? Além do mais, também aumentou em 400% o valor do IPTU. Nós fizemos esse debate na Câmara, ele suspendeu. Suspender é deixar paralisado, mas ele não revogou. Ele não revogou. Então, a qualquer momento, isso pode ser aplicado. E a gente viu nesse momento de pandemia que as pessoas padeceram demais, né? Pequeno comerciante, micro comerciante, fecharam suas portas, teve que mandar a gente embora, não teve nenhuma ação de proteção a essas pessoas. E a gente sabe que 60% do emprego formal no nosso país vem do setor, do terceiro setor, vem dos serviços e comércio. Então, tem que ter um olhar diferenciado, né? Então, eu tenho o meu posicionamento, não é um modelo de governo que eu faria. O meu modelo de governo não é privatizando e nem fechando serviços públicos, restringindo o acesso às pessoas ao seu direito fundamental, que é a saúde, que é a educação, a vida digna, que também inclui aí a geração de emprego, trabalho e renda. Candidata, a próxima questão é sobre extremismos políticos. E aí acho muito importante a senhora entender um pouco melhor quem nós somos para entender de onde estamos fazendo essa pergunta. Nós, como eu falei até para a senhora no início, nós honramos todas as nossas autoridades. A honra bíblica ela não significa cegueira ou concordância cega. Significa respeito, honra. Como a senhora mesma disse, a autoridade emana de Deus. E então, em todos os nossos cultos, no final, nós sempre apresentamos nossas autoridades. E muitas vezes nominalmente. Então, oramos pelo nosso ex-presidente Lula, quando ele era nosso presidente, pela nossa presidente Dilma, pelo nosso presidente Temer e agora pelo nosso presidente Bolsonaro. Independente de quem votamos, para nós o princípio é que eles são autoridade. Então, nós honramos e respeitamos. Mas o que a gente tem percebido é que tem tido uma crescente na polarização política violenta na nossa nação. Pessoalmente falando,
tem um episódio que eu fiquei muito triste anos atrás, que envolve o seu partido. Em 2013, a filósofa, professora na USP, professora Maria Helena Chauí, ela, num evento de um lançamento de livro, eu separei aqui a frase, ela falando sobre a classe média, ela disse: é porque eu odeio a classe média. A classe média é um atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. A classe média é uma abominação política porque é fascista. Ela é uma abominação ética porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva porque ela é ignorante. Eu odeio a classe média. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E, infelizmente, nesse episódio, a gente viu uma filosofia do ódio. Uma fala autoritária, uma fala para tentar colocar um preconceito disfarçado de pensamento. E, infelizmente, nesse dia, estava o nosso ex-presidente Lula sentado ao lado. E nessa hora ele riu. Cobriu sua boca e riu. E isso hoje, a gente entende que isso é conivência. Isso é achar graça. Os anos se passam e assim, eu não odeio Maria Helena Chauí. Não tenho esse sentimento no meu coração. Mas eu fiquei muito triste, porque amo meu povo brasileiro. Em vez dessa serenidade, que eu até já elogio a senhora, uma serenidade madura, veio essa irresponsabilidade primitiva, que desinforma. Os anos se passam e agora a gente está em 2020. E hoje a gente tem a colheita das sementes do ódio. A gente tem a polarização, a tempestade perfeita. Nós temos agora a extrema direita. Pessoas que também destilam ódio, preconceito, que ameaçam nossas instituições democráticas. A minha pergunta já deu para sentir um pouco quem a senhora mas o que de fato a senhora pensa sobre como vencer essa cultura do extremismo político odioso que infelizmente está crescendo na nossa cultura? Bom, vamos lá. A Marilena, eu não sou advogada da Marilena Chauí, ela não me conhece, ela não precisa de mim para fazer a sua defesa, enfim. Do ponto de vista, eu vou falar Marilena Chauí sem esse episódio, tá? Marilena Chauí é uma intelectual importante, né, da nossa história. Ela tem construção aí filosófica, sociológica que contribuíram para o debate reflexivo sobre a nossa sociedade. Então a gente, como eu digo, também colocar a Marilena Chauí, olhando a Marilena por este episódio, também a gente tem que tomar cuidado para não ser extremo com ela, né? E com a contribuição que ela deu ao longo da sua história, né? Como uma socióloga, como uma filósofa, importante, né? No processo democrático, de figuras democráticas que construíram aí bases para a nossa sociedade. Então, também, mas vou dizer para eu não estou aqui para fazer análise da fala da Marilena, talvez ela tenha, por alguma razão, extrapolado, né, esse momento de alguma forma, né? Talvez valeu muito mais a emoção, né, de indignação a relação a algumas coisas, do que para ela uma reflexão um pouco mais serena, etc. e tal. Às vezes a gente é assim, a gente erra, né? Às vezes a gente comete falhas. Cometer falhas, pastor, é de todo ser humano, né? Todo ser humano comete erros, comete falhas. E acho que a Marilena, naquele momento, ela talvez tenha
pecado pelo exagero, né? E eu não vi isso que o senhor está falando, do Lula ter dado um sorriso, talvez precisa saber, né? Às vezes ou as pessoas sorriem de nervoso, as pessoas sorriem, opa, às vezes não é assim, se exagerou. Enfim, não sei qual que é, né? Eu acho que nunca foi perguntado para ele, porque ele sorriu também. Então, eu não posso falar sobre isso. A gente não pode jogar toda uma história por um erro. Às vezes você faz 10 coisas boas e aí você comete uma falha. Aí você é julgado só pela falha e não pelas 10 coisas boas. Claro que tem falhas que são gravíssimas, né? E aí fica difícil ser consideradas. Mas eu acho que a Marilena Chaui, ela tem uma contribuição importante. Exagerou, né? Acho que não foi a fala adequada a ser feita. A reflexão teria que ter sido outra, né? Pode ser que o coração dela naquele momento realmente estava desse jeito que o senhor falou, cheio de emoção, cheio de mágoa, eu não sei, né? Acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é ela. Agora, tem uma outra coisa que é diferente disso. É aquilo que é feito propositalmente, aquilo que é uma convicção, aquilo que é um modo de pensar. E aí, desculpa, pastor, eu tenho uma posição muito, uma dificuldade de lidar. Vamos ver o caso do presidente Bolsonaro, né? Claro que eu como política, como uma pessoa que quer o bem da minha sociedade, eu desejo que ele faça o melhor governo, porque se ele faz o melhor governo, ele está cuidando das pessoas. Mas, infelizmente, para mim não é nenhuma surpresa. Ele não está fazendo um bom governo. Os valores e os princípios do Bolsonaro são coisas que, ao tempo todo, desde a sua história como deputado, seus pronunciamentos, até mesmo antes de ser presidente, sempre demonstraram quem ele foi, em relação ao que ele pensa sobre a mulher, sobre o negro, sobre o pobre. Poxa, isso sempre foi revelado por ele. A sua personalidade, a sua interpretação de mundo, de sociedade, de homem, de valores humanos, de valores éticos, de valores morais. Ele nunca escondeu quem ele foi. Ele nunca escondeu. Então, existe a gente tem que balizar, existe uma diferença de conduta. Nem sempre a Marilena Chaui teve um posicionamento, vamos dizer, tão radical, tão raivoso. Ela sempre foi uma intelectual importante da nossa sociedade, reconhecido por todos. Diverge. Divergência é possível, mas ela nunca foi uma pessoa odiosa. O Bolsonaro sempre pregou o ódio. Então é importante a gente, de novo, vamos separar o joio do trigo. Quem cometeu falha, cometeu erro, e quem assume um posicionamento. Eu sou assim, é isso mesmo. Né? Vereador, posso Não só gosto de pegar negro. um gancho? Perdão, não quero interrompê-la, tá? Na verdade, o meu ponto é o seguinte, invariavelmente esses fatos, hoje ainda mais com a internet, eles ressoam. E agora a gente tem uma bola rolando que já está acontecendo. E aí a minha questão, na verdade, é a seguinte, como que a senhora pretende apaziguar, Sim. trazer essa cultura que é perceptível, que a senhora pensa de uma maneira diferente? Sim, sim. Sim. Então então tá. É que você citou dois exemplos, ou praticamente Não, dois desculpa, eu exemplos. deveria ter falado que não era tanto o comentário sobre o Sim, capítulo em os si, fatos. É. mas sobre esse clima que foi gerado. Sim, não, eu acho isso péssimo, é péssimo. A disseminação do ódio, fake news, informação mentirosa, tudo isso é péssimo para a construção de uma sociedade que procura a cultura de paz, para uma sociedade que busca harmonia, né? Para uma sociedade que busca a justiça social, para uma cidade de pertencimento de todos e todas. Isso é péssimo, péssimo, péssimo.
Quando eu trabalhei vou dar um exemplinho aqui rápido. Quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, a gente fez uma campanha com as nossas crianças do desarmamento infantil, com o Instituto Sou da Paz, que na época tinha o Gilberto de Minster, que até era, né, mais ligado ao PSDB, mas isso havia uma concordância, né? E a gente, com uma parceria com a Klabin, a gente criou aqui a máquina do tempo. Fizemos um passo municipal. Então as crianças traziam a sua arminha, que a gente chama arma branca, né, de brinquedo, espadinha, mesmo revolvinho, essas coisas, e eles entregavam, colocavam numa caixa. Quando eles aí tinha um túnel que foi construído, bem bacana. Quando as crianças saíam, elas recebiam um livro, um livrinho, claro, próprio da idade deles, né? E justamente para a gente ir desconstruindo nessa nossa sociedade o fomento ao ódio, né? A raiva, ao preconceito, à discriminação. É isso que eu quero. Acho que o Estado, o poder público tem um papel importante, tem ações bem bacanas que são possíveis ser feitas, pastor. Eu coordenava o projeto Pela Vida Não à Violência. Nós tínhamos muita incidência de violência nas escolas, de mau uso do espaço público, né? Então, a gente procurou fazer projetos que dessem suporte para os nossos professores, porque a vida deles não é fácil também, e também dar suporte para os nossos próprios alunos, inclusive aqueles que não estavam num caminho muito legal, de diálogo, de construção, de uma outra realidade, de um outro tipo de pensamento, sabe? A gente precisa acreditar que o ser humano pode melhorar todo dia, que a gente pode ser melhor. Mas isso não acontece, não é geração espontânea, não acontece aleatoriamente. Precisa ser construído, precisa ser tratado, precisa ter ações governamentais, o governo tem que agir matricialmente, as políticas precisam estar integradas, né? O Estado tem que dar o exemplo, o Estado tem que falar a que veio. Então, queremos acabar com essa sociedade extremista, do ódio, da violência, do preconceito. Então, quais são as políticas afirmativas que podemos construir para criar uma outra mentalidade, né? Uma mentalidade melhor. Isso do ponto de vista do Estado. Agora, as famílias têm o seu papel, a igreja também tem um papel fundamental nessa construção. Por isso que eu disse, o Estado é laico, mas na hora de construir essa sociedade do bem-querer, essa sociedade da cultura de paz, essa sociedade harmônica, né, é preciso que todos os segmentos da nossa sociedade estejam em comunhão. E por isso que eu quero criar o Conselho da Cidade, que tenha participação dos segmentos da nossa sociedade, para que a gente busque alternativas saudáveis, né, para os conflitos. É isso que eu penso. Muito bom. Duas últimas perguntas. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas a outra é tranquila. Sobre perseguição religiosa, vereador. No Brasil, a gente tem um histórico, um infeliz histórico, acho que com casos mais relacionados a religiões de matriz africana. Uhum. Só que a gente também está observando outras crescentes no mundo, inclusive relacionado ao cristianismo. Então, por exemplo, algumas semanas atrás, um padre estava fechando a sua paróquia na França, um sábado como hoje, 18 horas, e foi baleado, morto. Nossa. A gente teve algumas semanas atrás no Chile, dentro de um protesto, 2 templos cristãos, católicos, sendo incendiados. Dezenas de famílias ficaram desamparadas Sim. na sua vivência de fé, etc. Uhum. Uma das frases que esses criminosos deixaram foi "morte ao Nazareno", pichado numa das paredes do templo. Candidata, a pergunta ela parece dura, mas não é dura. A senhora tem uma vice que é do PCdoB, Partido Comunista, assim, o próprio PT é um partido de esquerda, tem seus fundamentos, né, nessa ideologia. Um dos textos de um dos grandes representantes de Lenin diz que a guerra contra quaisquer cristãos é nossa lei inabalável. Não cremos em postulados eternos da moral e haveremos de desmascarar o embuste. Hoje no Brasil, segundo o IBGE, nós somos 86,8% dos brasileiros se dizem cristãos.
E aí a pergunta é, numa eventual administração da sua parte, nós devemos levar a sério as palavras de Lenin? Nós devemos esperar uma guerra? Pastor, Qual pelo será a amor sua de relação Deus. com isso? Ó, olha, o Partido Comunista é uma coisa muito engraçada, eu vou dizer para o senhor, porque assim, todas as pessoas que eu conheço que é do Partido Comunista têm uma religião. Então, aquilo que era um texto, aquilo que foi sei lá, um posicionamento, não reflete mais a sociedade desse século XXI, né? Aquilo foi um momento por uma circunstância, eu não vou julgar se estava certo, se estava errado, porque eu sou católica, né? Eu tenho fé, eu tenho a minha fé, e também não julgo, e também aqui a gente também não pode julgar aquelas pessoas que se dizem que são ateus, né? Até porque eu conheço gente que é ateu e é de um amor ao próximo que às vezes é muito mais honesto nas suas relações com as pessoas, de afetividade, de amorosidade, de valor ético, do que às vezes aquele que fica lá pregando fervorosamente o que tem que ser e na prática não exerce, sabe? Então é aquela coisa da hipocrisia, né? Se aqui o papo é reto, como diz os jovens, né? E você é um pastor jovem, é um papo reto aqui, vamos sem medo, né? Eu acho que essa transparência é muito bacana, porque isso que é legal das relações. Então, vamos lá. O meu marido foi para o Partido Comunista, mas ele é católico. Ele aliás, iniciou a sua vida, a sua militância na Comute, na Comunidade de Jovens da Igreja Católica. A mãe do Vanderlei é ministra, a cunhada é ministra. Então, assim, né? A Morgana é uma moça linda, negra, de periferia, que está muito afinada com a construção dessa sociedade justa, né? Pouco preocupada com a questão dessa vinculação na história, de algum momento da história, contra a religião, né? Até o contrário, a mãe da Morgana, se eu não me engano, é evangélica, né? A minha família é uma família que a maioria é católica, mas eu tenho irmãos que são que é evangélico. Então, assim, tenho parentes que estão em outras denominações, né? De matriz africana. Então, eu convivo com todos muito bem, né? E o Partido Comunista não tem mais essa característica. Aliás, é isso que eu disse, todos que eu conheço têm uma religião, inclusive evangélicos, para o senhor ter uma noção. Então, o que vai valer no nosso governo é o respeito e a tolerância, né? Nós constituímos uma sociedade que tem evangélicos, que tem católicos, que tem budistas, que tem umbandistas, enfim, que tem até pessoas, que tem judeus. Nós somos um país, veja bem, que coisa maluca, né? Nós somos um país que recebeu aqui, que abraçou vários povos, de vários países diferentes. Cada um desses países, com a sua cultura, com a sua religião, isso foi colocado na nossa sociedade. Nós abrimos os braços para os estrangeiros aqui no Brasil. Não foi isso? Quando eles vieram, eles trouxeram sua cultura. Eu sou filha e neta de italiano e alemão, né? Que cada um tem a sua cultura, o seu jeito, tal. Assim como outros, os japoneses, né? Assim como os africanos, que na verdade foram trazidos à força, que têm a sua religiosidade. Para mim, pastor, todas as religiões precisam ser respeitadas, todas. Eu não sou juiz de ninguém. Não estou aqui para... o meu papel não é julgar se essa religião é boa, se essa é ruim, se essa está certa ou se aquela está errada. Não é o meu papel. Eu sempre digo o seguinte, que todas as religiões buscam a Deus, é isso que importa. Se buscam a Deus, está tudo certo. Se buscam o bem, está tudo certo. Então, nós precisamos
valorizar todas as religiões. Nós precisamos respeitar todas as nossas religiões. E a nossa cidade precisa ter espaço para todas elas. E que as pessoas e que as religiões não se conflituem, né? Cada um respeite o seu dogma, siga o seu coração, vai para a religião que se identifica, né? Sem julgar o outro. Porque aí a gente está, de novo, fomentando uma sociedade da intolerância, fomentando novamente a sociedade do desrespeito. Então, não se preocupe com a minha coligação, porque a Morgana é uma menina doce, uma menina, né? Uma mulher negra, a família dela tem religião, ela tem religião. Então, assim, né? Aquelas coisas, né, que foram construídas não cabem mais no século XXI. Né? Não cabem mais. Né? Então, acho que a gente, se fosse assim, não seria eleito o Bolsonaro, né? Porque ele sempre declarou quem ele era, ele sempre declarou o preconceito, o ódio dele a tanto segmento, e por isso as pessoas deixaram de votar nele. Né? Então, tem alguma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa errada. Fala-se do Partido Comunista, que luta pela igualdade de ter moradia, de direito, de bem-querer, das pessoas terem vida digna, e ao mesmo tempo, quem não é do Partido Comunista também foi lá e elegeu o Bolsonaro, que prega toda intolerância, todo desrespeito, todo ódio, cria as fake news, e as pessoas elegeram. Então, veja, tem uma coisa doida na sociedade acontecendo, que às vezes a gente fica preocupado com um julgamento em determinado ponto, mas quem está cometendo erros são outros. Então, eu peço para o Senhor, peço para os irmãos da sua igreja, e falo com o povo de Santo André, eu quero uma sociedade boa de se viver. Eu quero uma sociedade que o governo possa pautar políticas de respeito, de tolerância, de valores afirmativos, de condição de criação de emprego, de acesso à saúde, de direito à educação. É isso que eu prego, pastor. A religião de cada um é de cada um. Mas, enquanto Estado e governo, você não tenha dúvida que tudo aquilo que eu estou dizendo está muito mais dentro da Bíblia do que aqueles que pregam a Bíblia e não executam. Não tenho medo nenhum de dizer isso. E depois você pode me cobrar se eu for eleita. Só para a senhora saber, essa pergunta para o candidato bolsonarista já está preparada também, tá? Eu quero ver essa resposta. Você me conta. A última pergunta, essa é moleza. Por que a senhora quer ser prefeita? Primeiro, vamos lá. Eu tenho uma trajetória, né? As coisas não brotam assim, né? Do nada. Eu sempre fui uma atuante na área da educação, no direito à educação, prestei concurso, fui trabalhar com o Celso Daniel, com o João Avamileno, fui ser eleita vereadora, então tudo tem uma construção, né? Não brotei assim também do nada. Meu companheiro tem uma vida política, então, para mim, primeiro, como eu já disse, ser candidata a prefeita e ser prefeita da cidade, se o povo desejar, apesar de não estarmos na mesma condição de igualdade nessa cidade, mas enfim, sendo eleita, para mim é uma honra ser prefeita dessa cidade, e uma honra não no sentido pessoal da vaidade, do orgulho, claro que isso também deixa a gente feliz, mas uma honra de poder agora ter a possibilidade de exercer aquilo que a gente sonha, que está aqui, ó, no meu programa de governo, está aqui. Pode ser que aqui não esteja tudo, pode ser que aqui não reflita tudo que a sociedade precisa, mas aqui é um parâmetro importante para a gente poder executar ações que possam fazer o bem para as pessoas, garantir direitos, mudar a realidade da cidade, voltar a ser uma cidade próspera. Ainda que eu não consiga fazer tudo em 4 anos, mas criar as bases, as estruturas fundamentais para mostrar que é possível, sim, ter uma cidade boa, feliz e justa para se viver. Esses são os pilares. E a gente começa, inclusive, dizendo para você
que eu quero fazer o planejamento da cidade. Assim como o Celso fez, é importante, porque nós, como você iniciou a sua fala, lá no comecinho, nós estamos num outro contexto, num outro momento. Acertamos muito, erramos. Então a gente precisa replanejar a cidade, precisa apontar essa cidade para este novo contexto político, social, econômico e civilizatório. Então, a gente precisa criar essas bases, né? A nossa estrutura precisa estar bem pavimentada. E uma estrutura bem pavimentada tem que estar pautada em valores afirmativos. Uma estrutura bem pavimentada tem que apresentar um bom programa de governo. Uma estrutura bem pavimentada, o governante tem que governar todos os dias. E não encastelado, mas com o povo, na rua também. Então, para mim é uma honra, é uma alegria servir a minha cidade, porque é a possibilidade de fazer coisas que sejam boas, né? É isso. Quero agradecer a candidata, a vereadora Beth Sirac. Candidata, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que vocês não estão parando nesse período, mas muito obrigado. Nós agradecemos e continuamos daqui, com as portas sempre abertas e orando para que e torcendo para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para si. Amém, está na mão de Deus também, né? O destino da gente está com Ele que sabe o que é melhor. Se for a minha hora, vai ser a minha hora de ser prefeita. E eu vou agradecer a Deus, vou agradecer ao povo, vou agradecer ao Senhor, a todos os irmãos de fé, a todos os irmãos de comunhão, a todos os irmãos que acreditam na possibilidade de fazer o bem. É assim que eu me pauto, fazer o bem, né? E fazer o melhor. Precisamos da ciência, precisamos da técnica, precisamos de gente competente, né? Para garantir que o serviço seja executado, mas pautado com esses valores, pastor. Então, fico muito feliz de participar dessa reunião com o senhor. Espero que os irmãos, né, possam ter gostado aí da minha transparência, da minha sinceridade, sem extremismo, mas sempre pensando o outro lado da história, porque o julgamento é fácil de ser feito, mas na hora que você vai olhar a vidinha da pessoa ali, você vê que faltou muita coisa para ela, faltou muita informação, faltou muito apoio para que essa pessoa não precisasse tomar atitude extrema. Por isso que eu digo, a transparência é a melhor forma de lidar, porque assim eu também tenho a oportunidade de falar por que as pessoas chegam em determinadas situações, né? Precisamos cuidar bem do nosso povo, cuidar bem das nossas mulheres, das nossas crianças, dos nossos idosos, da nossa cidade como um todo. Pastor, muito obrigada. Tá todo mundo me ligando aqui, porque eu tenho uma atividade e eu agradeço imensamente a oportunidade de dialogar com vocês, porque acho que quando a gente dialoga assim, com a verdade, com a transparência, com o coração aberto, acho que flui, né? E aí as pessoas podem olhar aqui nos meus olhos, apesar de eu estar de óculos, e ver que a gente está aqui fazendo um diálogo sincero, franco, honesto, tá bom? Famílias, famílias da igreja, continuem atentos aos próximos episódios do Café Política e Igreja. Lembre-se, pesquisem, orem, meditem e votem. Até!